Portanto, nós somos um movimento político jovem, denominado os Crentes, PJ, que quer dizer crentes. Crentes quer dizer que cidadãos revolucionários nacionais para a transformação da estrutura social a partir dos jovens. Nós, portanto, estamos em via, digamos, de constituição de um partido político, e nesse preciso momento pretendemos bater a porta do Tribunal Constitucional para o desenrolamento de um processo no âmbito administrativo, para fazer a entrega do dossiê da comissão instaladora do projeto partidário Crentes PJ, Partido dos Jovens. No entanto, nós fizemos chegar até ao governo provincial de Luanda um documento a solicitar uma audiência para que efetivamente, portanto, esmiuçássemos diante da senhora governadora os meandros, portanto, os meandros, portanto, de como podia efetivamente se desenrolar a nossa marcha. Portanto, é uma escolha, não é, que nós, portanto, entendemos fazer de entregar a nossa documentação, mas por meio de uma caminhada, mas uma caminhada pacífica, Mas, infelizmente, quer a nossa solicitação de pedido de audiência não nos foi respondida, o prazo foi vencido, o prazo, portanto, aqui é estabelecido de 8 a 10 dias, foi vencido, e também, portanto, remetemos um outro documento, que é este aqui, em que pedíamos, portanto, a autorização da marcha. Está aqui o protocolo, né, como vocês podem ver, do governo provincial. Está aqui o protocolo do governo provincial. Aqui também tem o protocolo do governo provincial. Portanto, esses são os documentos que nós remetemos ao governo provincial. Um de solicitação, portanto, de uma audiência, para conversarmos, não é, de forma clara, franca, portanto, com a nossa governadora, explicar a nossa governadora exatamente os objetivos da marcha, não é, de forma mais clara, e, portanto, a forma como, portanto, a marcha podia decorrer. Mas, infelizmente, como vocês sabem, conhecem perfeitamente o sistema ditatorial que vigora em Angola, e quando, portanto, trata-se da minha pessoa, as barreiras e os impedimentos começam. E, por outra, também nos dirigimos ao Comando Provincial da Polícia e também, portanto, verificamos o mesmo tipo de comportamento. Recusaram-se, portanto, em receber a nossa documentação logo na recepção. Recusaram único e simplesmente, portanto, de receber até, portanto, a nossa documentação. O que é preciso aqui, portanto, aqui dizer é que nós amanhã vamos sair. Nós efetivamente vamos cumprir o que está previsto no decreto, não é? Em cumprimento e observância do decreto 142/20 de 25 de maio, que eu passo aqui a citar. As atividades com mais de 150 pessoas estão sujeitas à autorização prévia das autoridades sanitárias dos órgãos da administração local. Percebam bem, as atividades com mais de 150 pessoas estão sujeitas à autorização prévia das autoridades sanitárias dos órgãos da administração local. O ponto 3 diz, do decreto: as atividades, reuniões e manifestações realizadas em espaço aberto devem observar o distanciamento físico mínimo de 2 metros entre os participantes, devendo os organizadores assegurar a disponibilidade de máscara facial e o cumprimento das medidas de biossegurança. Portanto,
as atividades com mais de 150 pessoas estão sujeitas, portanto, à autorização prévia das autoridades sanitárias dos órgãos, portanto, da administração local. Nós, portanto, entendemos sair amanhã para o cumprimento de um procedimento administrativo normal. Vamos caminhar normalmente com um número de indivíduos inferior a 150 pessoas, para que, portanto, em observância e em cumprimento do decreto presidencial 142/20 de 25 de maio, não é, que efetivamente regula o direito de reunião e manifestação nesse possível momento na República de Angola. No entanto, eu espero bem, portanto, que as autoridades do nosso país comportam-se, portanto, como deve ser, que é importante aqui enfatizar que aqui não existe uma suspensão dos direitos de ir e vir por parte dos cidadãos, ou seja, o direito de circulação. Não há aqui, portanto, uma suspensão, uma restrição, digamos, do direito de circulação das pessoas. Nós vamos, portanto, usufruir de nossos direitos, consagrado, portanto, na Constituição da República de Angola. Nós vamos, portanto, caminhar, vamos marchar com normalidade, no âmbito, portanto, de um procedimento administrativo. Vamos até ao Tribunal Constitucional para entregar o nosso dossiê para o credenciamento da comissão instaladora do projeto político-partidário supracitado. No entanto, esperamos aqui por parte das autoridades, não é, a observância e o cumprimento escrupuloso da lei. Ninguém nesse país está acima da lei. Nós estamos, portanto, no Estado Democrático de Direito, e as atuações do Estado devem estar em conformidade com a regra do direito. Todas as decisões, todos os atos, portanto, do Estado devem conformar-se, portanto, com as normas instituídas na República. Devem conformar-se, portanto, com as regras de direito, portanto, em vigor no nosso país. Sabemos, bem claro, que portanto também aqui dizer, que nós não somos uma monarquia de direito divino, nós somos uma república. A república, portanto, é um bem comum, não é? O princípio de toda a soberania reside, não é, na nação, não é? Reside no povo. Nenhum indivíduo pode exercer, portanto, um poder que a Constituição não confere. O exercício, portanto, de todos os direitos deve efetivamente, portanto, ser escrupulosamente cumpridos e observados e respeitados pelas autoridades, portanto, do nosso país. É importante aqui também dizer que a lei proíbe. Tudo aquilo que a lei não proíbe não pode ser impedido. Tudo aquilo que a lei não proíbe não pode ser impedido. Aqui não existe, portanto, aqui uma lei que proíbe a reunião de indivíduos inferior a um número de 150 pessoas. O decreto é claro. Uma reunião e manifestação com um número superior a 150 pessoas requer uma autorização prévia das autoridades competentes. Nós remetemos os nossos documentos junto do governo provincial. Infelizmente, portanto, não fomos respondidos até que os prazos foram efetivamente vencidos. Os prazos expiraram. Nós não vamos, portanto, nos deixar intimidar. É uma armadilha. A gente conhece bem como é que esse sistema, não é, atua. Nós estamos perante um Estado autoritário. Sabemos o Estado no qual nós estamos a lidar. Nós não vamos, portanto, nos intimidar, não é, com esse silêncio em que as autoridades se remeteram. Essa falta de respeito nessa relação entre os cidadãos, não é,
e as administrações públicas, porque vocês estão aí para servirem os cidadãos, vocês são servidores públicos, devem o cumprimento estrito das normas, vocês têm deveres para com os cidadãos. Isso é um abuso, uma falta de respeito, que o cidadão remete um dossiê junto de uma instituição pública do Estado, ou por simplesmente o Estado fica em silêncio, não se pronuncia, não diz, portanto, absolutamente nada relativamente à solicitação ou, portanto, ao documento que o cidadão interpôs junto das instituições do Estado. No entanto, a nossa atividade decorrerá amanhã. Quero, portanto, aqui convidar todos os militantes da nossa força política que compareçam amanhã. Vamos, portanto, respeitar e cumprir e observar o que está disposto no decreto presidencial 142/20 de 25 de maio, a utilização de máscaras, o distanciamento físico, no mínimo de 2 metros, é efetivamente imperativo. Manos, vamos respeitar, portanto, o que está disposto no decreto. Apareçam amanhã. Vamos, portanto, selecionar o número de indivíduos que poderão caminhar. Nesse caso, se aparecerem, portanto, um número superior a 150 pessoas, só poderá, portanto, só poderemos, portanto, ou seja, selecionaremos, portanto, um número inferior a 150 indivíduos, não é? Para exercermos o nosso direito, a nossa liberdade de circulação, não é? A nossa liberdade de ir e vir, portanto, que é um direito de valor constitucional, que ninguém pode efetivamente coartar a nossa liberdade. Portanto, amanhã está claro para vocês. Há muitas questões que se levantam, portanto, relativamente à minha presença ou não. Eu estarei lá na marcha, estarei a encabeçar a marcha, no exercício, portanto, dos meus direitos, em respeito das normas vigentes da República Angola, e agora todos vocês, todos os membros, todos os militantes do nosso movimento político que se passa por amanhã, não precisam ter medo, não precisam ter medo. O som novamente estão a nos criar dificuldade da comunicação. A interferência na comunicação. Isso é típico da ditadura, mano. Até a liberdade de comunicação estão, portanto, a ser efetivamente restringidas. Até a liberdade de circulação e a liberdade de comunicação também estão a pôr em causa. Oh, meu Deus, o problema de som novamente. Me percebem agora? Alô? Consegue perceber? Estava a aproveitar a minha live. Conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Oh, meu Deus.
terá de cair. Está duro, irmão. O irmão Josimar tem razão. O irmão Josimar tem razão. Está duro. Estão a criar dificuldade na comunicação.